Queridos, é muito especial tê-los conosco. É muito legal nós termos um mundo cristão, pessoas que pensam, que expandem a nossa maneira de ver, de enxergar as coisas. O Celebrando é um programa que mexe com questões pessoais, mas nós estamos chegando à conclusão que não tem como trabalhar nossas compulsões, nossos maus costumes e não olharmos para a sociedade, e não olharmos para o que vai além de nós. Talvez uma das nossas questões, lidando com as nossas compulsões, é que a gente fica muito umbigólatra, sabe? Quando me, myself and I, e não olha para o mundo. Então é uma honra ter você, Patrícia, você, Gideon, conosco. Obrigado. E temos umas perguntas aqui, e eu gostaria que vocês, por gentileza, partilhassem o que vocês pensam, tá bom? Claro. A primeira é pro querido Gideon. Você é um homem e aceitou falar sobre machismo. Você é machista, meu irmão? Eu sou machista, você é machista, Patrícia é machista, a sociedade é machista. Ao longo dos séculos, a sociedade foi construída em cima desse parâmetro e nós reproduzimos esse modelo até hoje. Agora, eu sou um machista, como eu diria, eu sou um pecador, mas sou um pecador redimido. Eu sou um machista redimido, muito atento a todas essas questões e, aliás, de início, é bom cumprimentar vocês, porque não é todo dia que a gente vê uma igreja ou um projeto evangélico preocupado com racismo e machismo, que são pecados estruturais que de forma imoral atinge tanta gente, mas as igrejas invariavelmente escondem esse problema. Eita, nós, vai ser bom esse negócio aqui. E aí, vou fazer a segunda pra ele também, tá bom, Patrícia? Sem problema. Muita gente fala que a Bíblia é um livro machista. Inclusive, foi o que aprendi no seminário. Sai dessa, meu irmão! Como eu disse, o nosso mundo é machista e o mundo sempre foi. Então, o contexto bíblico é um contexto machista. Tá? Por exemplo, basta pensar nas genealogias. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, quer dizer, é macho dando cria a macho. Né? Como se mulher, quer dizer, mulher não existe, mulher não tem importância, mulher não tem significação, mulher não tem nenhum valor. Numa sociedade agrícola, militarizada, onde a força física é o elemento fundamental. E aí a Bíblia reproduz, o texto bíblico reproduz esse contexto. Agora a pergunta é, o Deus da Bíblia, ou principalmente, qual é a conduta de Jesus a respeito disso? É muito comum se repetir, não, mas Deus criou primeiro o homem. Ok, alguém tinha que vir primeiro. E assim, qual é o mandato de Deus para o homem? Frutificar e encher a terra. Sozinho? O mandato é absolutamente igualitário para homem e para mulher. Aliás, o projeto de Deus, no primeiro momento, é que ambos estão juntos para um projeto que Deus tem para fazer. E aí já vi homens dizendo, não, mas o homem foi construído primeiro, foi feito primeiro, a mulher veio depois da costela dele. Então, o homem é de barro e a mulher é da costela. Então, a sua costela vale menos do que o barro que você pesa. Então, assim, a ideia é essa. E aí, qual é a posição de Jesus em relação a isso? Nós estamos vivendo num período em que os machos continuam tão machos quanto na época e se sentem poderosos, prioritários e únicos, e que as mulheres são apenas um adendo, e um adendo, como na genealogia, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, mulher não tem nenhuma significação. Aí esquece que na própria genealogia de Jesus mulheres aparecem, que é uma originalidade, né? E só mais um detalhe aqui. Quando o anjo vem falar com José, o anjo podia muito bem ter falado só com José, porque afinal de contas é homem quem decide, é homem quem pode, é homem quem faz, ou mulher submissa. Então, sim, qual era a necessidade do anjo vir falar com Maria? Se ela, na sua posição de submissão, tinha que apenas obedecer a esse homem. Por que Deus tem a preocupação de mandar um anjo para falar com Maria? Aliás, os machistas gostam muito de se tornar importante, mas bastava lembrar que na concepção de Jesus, o macho não teve nenhuma importância. Ele foi absolutamente excluído da fecundação de Jesus. Importa Maria e macho, tchau. É mesmo, foi concebido por
por Deus, semente, Isso né? me permite uma Pátia. participação na brilhante explanação do Gedeon. É muito importante a gente lembrar, Rosane, que a Trindade, Deus, né? Deus é espírito. Deus é tratado o tempo todo como homem, mas Deus não é homem. Deus é espírito. Assim como Jesus é espírito e assim como o Espírito Santo é espírito. A Trindade não tem sexo. Jesus veio como homem porque era necessário, pela interlocução que ele iria fazer, pela interação que ele faria com uma sociedade patriarcal, sexista, misógina, que não contava as mulheres, né, que não tratava as mulheres nem no censo, nem as mulheres nem as crianças. As mulheres não podiam falar em público, que elas eram consideradas levianas e passíveis até a pena capital de apedrejamento. Né? Então, como que Jesus seria mulher numa sociedade como essa? Não poderia ser. Então, ele vem como homem para poder falar numa sociedade, para ter voz numa sociedade como essa. Mas o tempo todo que Jesus vem, muito bem lembrado pelo Gedeon, de uma fecundação e de um nascimento vaginal, né? Maria é consultada por um anjo e ela é um instrumento de redenção, inclusive, do pecado original de Eva, porque nós todas fomos condenadas em Eva pelo pecado original. Ninguém lembra da validação do pecado em Adão, né? Que Adão anuiu com o pecado, que ele lavou as mãos, né? Que ele podia ter feito alguma coisa, mas não fez. Ele continuou no pecado. Os três foram condenados pelo pecado original. A serpente, a mulher e Adão. Os três foram condenados. Mas todo mundo, né, a sociedade condenou a mulher. A mulher ficou condenada. A mulher ficou como aquele ser que recebe a orientação maligna, que recebe a influência maligna e que contamina o homem com essa influência maligna, que vira a cabeça do homem para a influência maligna. E por conta disso, ela não pode ter influência, ela não pode ter o poder da fala, ela não pode ter o poder da tribuna, ela não pode falar, ela não pode ter esse poder de persuasão, porque senão ela vai levar para o caminho do mal. E isso está sendo trazido da tradição judaico-cristã até hoje, né? E influencia, permeia esse pensamento. Então, mas Deus sabiamente redime essa mulher, essa figura do jardim que foi condenada em Maria, trazendo o Redentor da humanidade por uma mulher. Deus tinha poder para trazer o Redentor por um cometa, por um astro, por uma ordem de palavra. Haja Jesus, e Jesus ele passaria a existir. Mas ele traz através da vida de uma mulher, né, para que essa mulher seja redimida naquele momento. E todas as interações que Jesus tem com as mulheres, Jesus traz as mulheres para a cena do protagonismo. Jesus traz mulheres que não poderiam ter fala numa sociedade como aquela, para um lugar de fala, para um lugar de protagonismo, para um lugar de instrução, como ele fez com Maria, irmã de Marta, né? Para um lugar de cena de reconhecimento, as mulheres excluídas, como o caso da Samaritana. Então, assim, a Bíblia não é machista, mas a lente que lê a Bíblia traz ela para um contexto machista. Se a lente é racista, ela traz para um contexto racista. Se a lente é excludente, ela traz o poder de interpretação é de quem faz a leitura. Interessantíssimo. Então, esse é o poder de quem é pastor, de quem é líder e que traz essa interpretação para o seu liderado. E é interessante, fiquei pensando numa coisa quando vocês falaram. Primeiro que me chamou muita atenção a questão da trindade, né? Não ser necessariamente macho, né? Ou fêmea. É a trindade, não tem sexo. Isso é tremendo. Deixa eu contar um episódio que aconteceu comigo quando era criança. Eu tinha menos de 10 anos. Escola dominical, padrão escola, professora chega, crianças, hoje nós vamos estudar sobre a trindade. Qual é a primeira pessoa da trindade? Aí uma criança responde, o Pai. Qual é a segunda pessoa da trindade? Aí uma outra criança responde, o Filho. Qual é a terceira pessoa da trindade? Aí outra criança responde, a Mãe. Nós crianças
nós que já éramos nascidos e criados na igreja, né, caímos na risada e provavelmente a criança era uma criança jovem, recente na igreja. A professora ficou possessa de raiva. Analisada. Mas ela deu um grito e ela deu uma bronca na gente, eu lembro que eu fiquei com medo, aquela coisa assim. Mas assim, qual é a lógica óbvia na cabeça de uma criança? Pai, filho e mãe. E assim, e por que a gente tem esse pavor da metáfora feminina de Deus? Por que se trata com tanta naturalidade as metáforas masculinas de Deus na Bíblia? A gente tem música, tem igreja, tem congresso, Deus como leão, Deus como general, Deus como pai, não sei o quê. Mas esquece, por exemplo, eu já provoquei em sala de aula. Vocês quando pensam em Jesus, pensam numa galinha? E provavelmente alguém se assustou mesmo. Porque a gente não pensa em Jesus como galinha. Mas lembre que o próprio Jesus, quando fala, Sim. Jerusalém, Jerusalém, Sim. ele faz a metáfora como galinha. Juntando os pintainhos. Exato. Coisa linda. Debaixo Tem das minhas metáforas asas. femininas sobre Deus. É aí o seguinte, não é aqui simplesmente esse discurso simplista de substituir o machismo pelo feminismo. É 6 por meia dúzia. Nós não estamos fazendo esse discurso simplista, fácil e para ganhar plateia. Não é isso. Deus não é homem, mas Deus também não é mulher. Porque seria um reducionismo idiota. E a Trindade não passa por essa coisa de masculinidade nem feminilidade. Mas nós temos essa aversão às metáforas femininas de Jesus e de Deus. Por quê? Porque na nossa cabeça, como eu disse no primeiro momento, eu sou machista, você é machista, não sou machista. Por quê? Porque na nossa cabeça, naturalmente, tudo que se refere à feminilidade é inferior. Tudo que se refere à masculinidade é superior. Porque a gente assumiu esse ethos imoral e antibíblico de que o homem é superior. E nós nas igrejas repetimos isso. Que homem é superior, que mulher é inferior. E a gente vai repetindo, e a nova geração vai repetindo isso. E quando uma criança, na sua inocência, com menos de 10 anos, eu presumo que ela tinha menos de 10 anos, porque eu tinha menos de 10 anos, até porque eu lembro por causa da casa. Não lembro a data, mas eu lembro qual era a casa que eu morava. Quando uma criança diz que a terceira pessoa da Trindade é a mãe, a professora dá uma bronca. Ela se assusta, e eu me assustei, é porque a gente já pensa assim, é porque mulher é inferior. Homem pode estar na Trindade, mas uma mulher não pode. Por que não? Quer dizer, Deus pode ser leão, Deus pode ser general, mas Deus não pode ser uma galinha? Claro que quando eu penso em Deus, eu não penso como uma galinha. Na mesma forma como eu penso como Jesus não é um leão. Jesus não é uma porta. Mas ele também não é homem. Faz sentido. Vocês falando isso, eu me lembrei de algo. E eu preciso confessar, né? Porque o Celebrando é um programa de confissão. Quando a gente pensou nesse assunto, e a gente pensou logo em vocês, né? Porque precisava ser uma pessoa que ama Deus, mas que esteja na sociedade. E muitos dos nossos líderes evangélicos, eles são pessoas que formaram-se em escolas teológicas e nunca mais entraram no mundo, né? Desculpa aí, irmãos. Aí, então nós pensamos em vocês. Mas aí eu confesso que eu tenho pensado ao longo desse tempo em que vocês iam falar no congresso, que eu tenho que falar o que o Gideon falou. Eu sou machista, sim. Nos meus ministérios, eu sempre fui a líder. De alguma forma, e Deus abençoa eu ser a líder. Mas eu sempre escolhi homens para estar na minha liderança. E eu fiquei pensando, por quê? Inconscientemente, eu entendi que para o ministério dar certo, tem que ter homem. Eu posso ser a mulher, mas eu tenho que ter homens lidando para conseguir chegar nesse clero, porque o clero é inacessível, né, muitas vezes. Então eu fiquei pensando no contexto do Celebrando. No contexto Celebrando, nós recebemos muitas mulheres que vêm de situações abusivas. Sim. Eu mesmo passei por esse tipo de questão. Né? Eu percebo que no contexto do Celebrando, queridos, os homens são diferenciados. Porque, em primeiro lugar, eles têm que falar a área de recuperação deles. Para um homem chegar, estou lidando com corrupção sexual.
para um homem chegar e falar assim, eu tô lidando com identidade sexual tem que ser muito macho. Né? Para um cara falar... Pecador redimido. Não é mesmo? Pecador redimido, como você se Machista coloca. redimido. Então, eu percebo que existe um ambiente diferente. Quando, por exemplo, os meus líderes, os homens com quem eu caminho, eles não têm dificuldade com a minha liderança. Uhum. Que às vezes é um pouquinho exacerbada. O cara tem que ser muito macho para trabalhar comigo. É bem verdade. Como que a gente pode fazer isso? Existe esse ambiente, de fato, em que é mais leve isto? Dentro da igreja? Ou sempre é um lugar pesado? Né? Eu não conheço muitas denominações, né? Eu estou mais no grupo batista. Como vocês diriam que é isso aí fora? O lugar ocupado pela mulher, você diz? Isto. Não acho que seja fácil, Rosana. Tá. Ao contrário. Fala da tua experiência, Patrícia. Exatamente. Você é mulher porreta igual eu. Sim. Eu sou a negra e você é a loira. Desculpa aí, pessoal, o termo, mas aqui é intimidade. Exatamente. Aqui é conosco. Sim. Como que você... E por questões ainda raciais, muito mais difícil para você do que para mim. Sim, né? sim. Mas para mim também não é fácil. Exatamente por essas questões que o Gedeon falou, né? A questão do machismo estrutural, ele obedece uma escala de poder, né? Uhum. Então, dentro da escala de poder, primeiro está o homem branco, né? Depois está a mulher branca, depois o homem negro e depois a mulher negra. Uhum. Então, assim, a nossa sociedade é extremamente machista e racista ao mesmo tempo. Uhum. Então, existem essas coisas todas misturadas no nosso inconsciente, né? E toda a violência, Roseni, é precedida, e até falando aí dos abusos que você fala, né? Toda a violência é precedida por uma violência simbólica, né? Que o Bourdieu, um sociólogo francês, sempre falou muito bem a respeito disso, né? Que são um conjunto de crenças que elas não são tangíveis, elas não são visíveis, por isso que é tão difícil lidar com isso. Elas não são concretas, elas são extremamente subjetivas. Naturalizadas. Né? E são naturalizadas. Ao longo dos séculos elas foram naturalizadas. Né? E que acreditam piamente de que existem crenças que afirmam, né, subjetivamente, que o homem é superior do que a mulher. Existem, biologicamente, fisiologicamente, existe diferença de força, até o esqueleto, né? As pessoas quando vão arqueologicamente reconhecem o esqueleto de um homem e de uma mulher, é fato. Fisiologicamente existem diferenças, e existem diferenças do ponto de vista físico, é fato. Assim como um negro é muito mais forte que um homem branco. E por que ninguém fala disso? Por que ninguém exalta a força física do homem negro sobre o branco? Né? Quem são os maiores atletas, mundialmente falando, reconhecidamente falando? E por que ninguém exalta isso? Né? Até exalta, mas do jeito errado, né? Exatamente. Exalta, mas do jeito errado. E exalta do trabalho do ponto de vista da força escrava. Isso. Né? Era exaltado da força, dessa força. Mas assim, aliás, eu sempre falo, o dia que os negros tomarem a força e fizerem uma revolução negra, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Mas, enfim, assim, toda a violência é precedida por essas crenças. Por um conjunto de crenças subjetivas de que o homem é maior, mais forte e subjuga todas as outras forças. Porque você nunca subjuga alguém igual. Sim. Você nunca subjuga alguém igual. Você subjuga alguém que você acha que está numa escala de poder abaixo. Você não vê alguém, um comandante de polícia ou um governador, subjugando um governador. Ele vai subjugar alguém que está num cargo abaixo. Interessantíssimo. São escalas de poder. Né? São escalas de poder. Então, a violência é precedida por uma crença de valores. Então, o homem se apropria dessa crença. E aí ele viola o direito de quem está abaixo dele. E esse, como dizia o Paulo Freire, né? O que é violado exerce o poder sobre quem está debaixo dele. Então o oprimido vai estabelecendo a opressão sobre quem está abaixo. É a lei do oprimido com o opressor. Então existe essa dificuldade, Rosane. Então assim,
É inimaginável você pensar que a gente, quando vai para um lugar de poder, por exemplo, como eu fui, você não vai sofrer barreiras, né? E existem barreiras que são colocadas das formas mais sutis que você pode imaginar. Nossa, Patrícia, como você é fotogênica. São elogios, né? Elogio, caramba. É depreciação. Então fala um pouquinho mais sobre isso. Né? Debaixo de uma colocação como esta, Sim. o que pode estar lá? O que tá é uma objetificação. É uma objetificação. Olha, você é mulher, logo, você é um objeto sexual. Só. Você não devia estar aqui. Só tá pela beleza, né? Exatamente. Não pelo valor. Esse não é o seu espaço. Entendi. Aqui é espaço para homens. Aqui é uma tribuna, lugar de poder. Aqui não é lugar de mulher. E como que faz ainda, além de ser mulher, você é cristã, que também tem no contexto político, é uma questão. Outra depreciação. Uma outra depreciação. Como então fica mulher, queria fazer isso a você depois para o Gideão também, mas como fica a mulher cristã no meio político? Porque nós cristãos temos a tendência de ficar na nossa igreja, no nosso contexto, que é confortável, entre aspas. Como é sair... Desculpe usar o pleonasmo, sair fora. Né? Sair para fora desse contexto religioso, como mulher, como cristã. Às vezes é duplamente difícil, né? Porque você tem a barreira de sair de um espaço e você é julgada por ter saído também, porque muita gente, dentro do contexto evangélico, é tão machista ou mais machista do que fora do ambiente evangélico, né? Porque a gente aprende dentro da igreja também que o lugar da mulher é dentro da casa, cuidando dos filhos, não fazendo sombra, nem ameaçando ninguém, né? E que se você sai desse lugar, você é uma feminista que está num lugar que não era para você estar, e que esse lugar é mundano e que você já está com a cabeça feita, enfim. É muito ameaçador para quem está dentro só do ambiente evangélico. Então você é julgada duas vezes. Então, para quem está dentro da igreja, eu já não sou mais cristã como eu era. E para quem está fora da igreja, eu sou cristã demais. Entendi. Pegando o gancho que a Patrícia falou, inclusive falou de Marta e Maria. Eu gosto muito desse texto, que é o seguinte: qual era o padrão da época? É muito comum você pegar os episódios que Jesus está falando. Nesse ambiente é um ambiente de macho. Mulher tá na cozinha. Não é à toa que a outra chega e diz assim: você tá aí, não tá me ajudando. Na cozinha. Por quê? Você não tá no seu lugar. E aí a pergunta, é claro uma reprodução de um ambiente machista, mas eu volto ao que eu disse desde o primeiro momento. Como é que Jesus agia? O que Jesus diz para ambas? Olha, vocês escolheram e você pode escolher. Ou seja, para mim, Jesus está dizendo o seguinte: qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser. Aos pés do Senhor nem ou na cozinha? Nem a que está na cozinha é inferiorizada e nem a que está aprendendo. Porque lembra que a lei não se ensina para mulher naquela época. Mulher ela não está no lugar dela de aprender aos pés do mestre. E aí a pergunta é: como é que Jesus lida com isso? Por exemplo, o episódio da mulher samaritana eu acho ímpar. Jesus vem, fala com a mulher samaritana, ela vai lá na cidade, fala o evangelho. Como é que os samaritanos depois dizem? Eles deixam bem claro, são convertidos. Macho convertido. Eles deixam bem claro: não é porque você falou que nós vamos crer. É porque agora nós vimos e cremos. Ou seja, mulher nem falando a verdade, ela tem respeito. Mulher, mesmo estando certa, ela é inferiorizada. E aí a pergunta é: não, mas esse é um clássico modelo na sociedade machista. Porque eles fazem questão de dizer para ela que ela, apesar de ter falado a verdade, ela não merece crédito. Ela não é a interlocutora correta. Como é que os discípulos de Emaús explicam foi viajante ao torno deles? A gente estava em Jerusalém, aconteceu a morte de Jesus, aí as mulheres foram lá, disseram que ele ressuscitou, alguns de nós inclusive foram lá conferir, mas nenhum macho conferiu. Então é o seguinte, apesar de elas terem dito, mas sabe como é que é? Conversa de mulher. Mulher não merece crédito.
Ou seja, você tem dois episódios muito claros de um ambiente social que desvaloriza a mulher, mesmo ela estando certa. Mas a pergunta, como é que Jesus age? Se Jesus sabe que os seus discípulos são machistas o suficiente para não acreditar nas mulheres, se Jesus sabe que os samaritanos são suficientemente machistas para não acreditar na mulher, por que Jesus coloca em perigo a mensagem do Evangelho? Em perigo, né? Entre aspas. Uhum. Por quê? É uma mensagem que vai ser desacreditada. Então a pergunta é, qual é o nosso modelo para seguir? São os machistas ou a figura de Jesus? Olha, vamos parar um minutinho nesse ponto. Vamos dar um intervalozinho de 2 minutinhos e nós voltamos. Então corta aí, meninos. E nós vamos voltar para falar um pouquinho mais de estratégias de enfrentamento. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Gideon. Você. Obrigada a vocês.